Esse golaço que tu acabou de ver aí do Bruno Tabata colocou 3 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro para o Internacional. Tirou o time de Roger Machado do Z4 e bota agora uma perspectiva dentro do Campeonato Nacional de uma retomada, como vem se falando ao longo de várias coletivas. Mas a realidade é que existe uma preocupação importante no departamento de futebol, a respeito principalmente da mecânica de jogo e do quanto o Inter pode melhorar até o jogo contra o Fluminense. O técnico Roger Machado brinca que por ele queria um time inteiro de reforços. Bruno Tabata diz que o Internacional teve uma atuação nota 6 e na Argentina um reforço estaria acertado com o Colorado e poderia inclusive estar em Porto Alegre nesta segunda-feira. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Mas principalmente, nós vamos falar sobre o jogo do Internacional deste sábado contra o Vitória. 1-0, golzinho do Bruno Tabata, como a gente falou no início ali, uma saída do Z4, mas muito bastidor, porque eu estava lá no Beira-Rio e, claro, na Zona Mista a gente consegue falar com muitas pessoas, tá? Fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like, te inscreve, não te esquece também de ativar o sininho e que kto.bet.br é a minha parceira. Tem muita oportunidade para botar uns pila no bolso neste jogo do Mundial de Clubes da FIFA entre Chelsea e PSG. Tem ganho aumentado, tem odão, tem muita coisa bacana. Entra lá em kto.bet.br, te registra se tu tiver mais de 18 anos, brinca com moderação e responsabilidade e curte um baita jogo de futebol, claro, com a perspectiva aí de encher as bufas de dinheiro. Valeu? Bom, o jogo em si mostrou uma novidade, né? Que foi o Vitor Gabriel na esquerda, o Inter jogando com o Vitão e o Cleiton Sampaio. Eu até achei que poderia ser três zagueiros, né? Para liberar um pouco os alas, que ia estar do lado esquerdo ali, se de repente o Carboneiro, daqui a pouco o Wesley, enfim. Mas o Inter até fez um pouco, tá? A saída, nos primeiros 5, 10 minutos, até teve uma saída de 3 com o Vitão no meio dos dois zagueiros, do Vitor Gabriel vindo um pouco mais, né, para a área central ali, mas depois a gente ficou com a linha de 4 mesmo, tá? O Thiago Maia acabou abrindo o meio campo, do lado do Bruno Henrique. A gente até estava naquela dúvida, né, se o Ramon jogaria. Depois o Roger disse que ele está passando por uma dificuldade técnica, não vai largar a mão do cara, mas ele vai ficar alijado, tanto que, né, ele estava no banco de reservas, entra o Vitor Gabriel, que hoje não é mais um lateral esquerdo, mesmo tendo jogado de lateral esquerdo, entra o Vitor Gabriel no seu lugar, depois eles improvisam o Aguirre do outro lado, né, então mostra a deficiência técnica mesmo do glorioso Ramon, né? Lembrando que o Internacional pagou quase 10 milhões de reais para contratar este jogador. Esse jogador ele não é emprestado, ele é do Inter, tá? Mas, o que eu quero falar para vocês, tá? Independente do resultado, houve uma preocupação no Beira-Rio, porque o Inter ele estava pesado, o Inter estava com dificuldade de triangulações, o Inter estava extremamente com o freio de mão puxado, em diversos contra-ataques. A bola era parada na intermediária de ataque e tocada para o lado, justamente porque o físico, mesmo com a parada dos 30 dias, mesmo com os 15 dias de exercícios, né, e de foco exclusivo no físico, no CT Parque Gigante, as coisas parecem que não estavam funcionando. E agora há uma perspectiva, claro, de que contra o Ceará, contra o Santos e contra o Vasco, as coisas melhorem tática, técnica e fisicamente. Mas ontem, todos que a gente falava na Zona Mista e que conseguíamos, inclusive, né, trazer até num off, pegar num off, disseram o seguinte: foi muito melhor o resultado do que a atuação. O Bruno Tabata, num determinado momento da Zona Mista, quando ele para lá para falar, ele diz, cara, a gente prefere fazer uma nota 6, mas vencer
meter os 3 pontos na tabela, subir, sair do Z4, daquela pressão, inclusive, né, da desconfiança que a torcida possa vir a ter, do que qualquer outra coisa. Ou seja, o Bruno Tabata ele entende que o Inter teve uma atuação nota 6. Nota 6 diante do Vitória, que é um time que está agora na zona de rebaixamento, que é um dos candidatos a cair para a segunda divisão, que estava sem treinador. O Fábio Carille, ele conheceu os caras no hotel aqui em Porto Alegre. Então ele deu uma ajeitada ali no quadro mesmo, usando ali os botõezinhos, né? Os botõezinhos de imã e acabou, né, meu? Então o Inter teve dificuldade contra esse tipo de adversário. E isso não passou despercebido. O próprio técnico Roger Machado, na primeira resposta, ele disse: cara, não foi uma boa atuação. Eu sei que não foi uma boa atuação, mas eu queria ganhar. Eu precisava ganhar o jogo, tá? Talvez por conta dessa questão da tabela aqui, ó, que a gente acaba saindo, né, do 17ª colocação, ainda tem que ver os resultados paralelos, mas a gente consegue subir na tabela e terminar fora do Z4. E a perspectiva da torcida com a atuação, ela segue ainda naquele limbo, assim, né? Tipo assim, o que eu posso esperar desse time contra o Fluminense? Contra o Flamengo, então, nem se fala. Esse time contra o Fluminense, esse time contra o Flamengo não inspira confiança. Mas, pelo menos depois do gol, né, meu, o Beira-Rio ele veio abaixo. E aí, a partir disso, a gente tem que ter aí sim, a gente tem que ter uma perspectiva assim. Porque quando o Beira-Rio vem junto com o time, meu amigo, as coisas ficam bem difíceis para os nossos adversários. O Roger falou sobre reforços. Disse, inclusive, que sabe que a direção tá todos os dias tentando buscar alguém, que a torcida está cobrando, sabe que tem dificuldades financeiras e que por ele queria um time inteiro. Isso ele não está dizendo que ele não confia nos seus jogadores, mas ele quer quanto mais qualidade para ele, melhor. Mas que ele sabe que neste momento dificilmente ele vai ter um número alto de reforços. E aí aqui fica a preocupação em cima do que vai ser a janela do Inter. O Inter que não tem o Fernando, o Inter que o Bernabei não foi relacionado e que talvez esteja em campo agora contra o Ceará, no domingo, 11 horas da manhã no Beira-Rio. E eu digo talvez porque é o seguinte, as pessoas estão otimistas que ele vai ter uma melhora nessa semana, né? Todo mundo que a gente conversa, médicos, fisiologistas, integrantes do departamento de futebol como um todo, mas o Roger mesmo disse na coletiva, espero, desejo, né, que ele tenha um lateral esquerdo. O Alan Benítez foi bem, tá? O Alan Benítez foi bem pelo lado direito. Claro, estava jogando mais, né, no Colo-Colo. Não teve tanto prejuízo também pela questão física da temporada que ele jogou lá no time que ele estava. Só que a gente percebe, né, cara, que ele não tem a mesma velocidade do Aguirre. É um cara de combate. Gostei, assim, em diversas vezes que ele foi disputar uma bola com o jogador do Vitória. E acho que pode ser uma boa opção, tá? Principalmente se a gente não tiver, né, do lado esquerdo o Bernabei no próximo final de semana e tal. Joga lá o Brian Aguirre. O grande problema do Brian Aguirre é que quando ele cruza, ele vai cruzar quase sempre. Na primeira vez ele vai de boa, né? Mas quando a bola volta, por exemplo, para ele vira para a direita, né? Então eu acho que a gente demora um pouco mais, né, para fazer a jogada ou o cruzamento pelo lado esquerdo. A gente tem que aproveitar o Gustavo Prado, a gente tem que aproveitar o Ricardo Matias. Eles não podem ser as últimas opções, né? Por mais que o Tabata tenha feito um baita gol, né? Mas mesmo assim, o Tabata não vinha desempenhando tanto quanto o Gustavo Prado, por exemplo. O Borré e o Valência não estavam desempenhando tanto quanto o Ricardo Matias. Então, tem que haver sim, né, uma hierarquia de grupo e até mesmo uma gestão, mas ao mesmo tempo quem tem que jogar são os melhores. Na questão dos reforços, a Argentina vem falando que o Inter está acertado com o Alan Rodrigues, jogador do Argentinos Júniors, que joga de 8 necessariamente, mas ele também faz a função de camisa 5. Ele pode ser tanto um segundo volante, e ele é segundo volante, mas ele joga também como 5, ele joga também forçando a barra como um meia-ponta, e aí não é na linha de 3, né? Ele pega como o Bruno Henrique, ele chega mais fácil
pelo lado direito ali, ajudando o setor do ataque, e que o Inter estaria acertado com este jogador. O Inter não fala sobre, a gente pergunta na zona mista, pergunta para os dirigentes desconversam e dizem que não tem nada para falar nesse momento, não negam, mas também não confirmam, né? Então isso também é uma coisa, porque a gente tem com os dirigentes quase sempre assim, cara, não me tira do caminho, né? Não mente. Se tu não mentir, já tá legal, né? No sentido, vamos dizer assim, de dizer, não, nós não vamos contratar esse jogador, daqui a pouco ele tá aqui desembarcando no Beira-Rio. Então, como eles não falam nada, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Mas na Argentina se fala que o Inter está acertado com ele, que o Inter já deu as garantias para o Argentinos Júnior que vai contratá-lo e que ele pode, inclusive, chegar aqui em Porto Alegre no início dessa semana para pegar e fazer exames e aí ser anunciado pelo Internacional. Então, assim, onde tem fumaça há fogo, né? Então a gente fica na expectativa aí sobre esse reforço. Para mim seria importantíssimo que ele pudesse estar aqui para ter, né, esses 15 dias aí treinando com o time e aí até jogar, né, pelo Campeonato Brasileiro para que ele possa atuar contra o Fluminense no dia 30 agora de julho pela primeira partida da Copa do Brasil, a primeira das 4 decisões que a gente tem nas 2 Copas, né? Do Brasil contra o Fluminense e Libertadores contra o Flamengo. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que no domingo também é bom pra gente comer um pastelzinho, né? Entra lá na @Hora do Pastel, olha o melhor delivery perto da tua casa e aproveita tudo que a Hora do Pastel pode te oferecer. Os melhores pastéis. Cara, não tenho dúvida de que tu vai comer um pastel crocante, cheio de recheio. Não vai ser aquele pastel de vento, né? Que às vezes a gente está acostumado. E sem contar que ainda tem o cupom Grenal 10 para tu pegar e aproveitar e ganhar um descontão na tua compra. Valeu? Tamo junto, gente. Forte abraço. Tchau.